Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora o PET 3. Vamos começar então o terceiro bimestre aí, agora de 2021. Lembrando, né, que agora a gente tem algumas escolas aí retornando às aulas presenciais, né, o ensino híbrido, mas eu vou continuar fazendo os vídeos aqui, então toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Os vídeos normalmente saem aí na sexta-feira, né, saem de todas as turmas. Dessa vez atrasou um pouquinho, né, tá saindo hoje por causa das férias. Espero que vocês tenham descansado, conseguido arejar a cabeça um pouco, que é importante pra gente também, né, descansar um pouco de escola, né? Mas agora vamos pegar firmes aí e vencer mais essa etapa, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades aí dessa semana. Bom, pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco do trabalho escravo aí no Brasil. Bom, no início da colonização, a gente vai ter a escravização aí dos povos originários, né, dos indígenas. Então, os povos indígenas vão aí ser escravizados no início da colonização. E aí é interessante a gente discutir algumas questões sobre essa escravização dos indígenas. Por quê? Porque por muito tempo, né, a gente tem aí um preconceito muito grande e se fala, não, o índio era preguiçoso, o índio não gostava de trabalhar, por isso que ele não vai ser escravizado. Bom, pessoal, a questão não é essa, né? A gente tem que entender que a visão do trabalho das populações indígenas, né, das populações originárias aí do Brasil, era diferente da visão de trabalho dos europeus. Por quê? O europeu ele vem em busca, né, de riqueza, ele vem em busca de metais preciosos e também, né, aqui ele não encontra logo de cara os metais preciosos e ele começa a retirar o pau-brasil, depois ele começa na produção, né, de cana-de-açúcar e é sempre para gerar lucro. Então você tem que produzir muito. Agora, as populações originárias aqui do Brasil, né, as populações indígenas, eles viviam um sistema diferente, né? Nas tribos se produz o que você vai consumir, né? E a gente tem na grande maioria das vezes uma produção que ela é comunitária, né? Então a tribo se junta e produz, né, lá a mandioca, alguns índios caçam, né, alguns pescam e aí a gente tem, né, os bens, né, eles são de todos. E o índio não via lógica em trabalhar demais, em plantar tanto, em colher tanta madeira, sendo que ele não iria utilizar tudo aquilo, né? Então não é que ele era preguiçoso, é que a lógica de trabalho dele era diferente, né? O índio pensava, bom, eu vou plantar e eu vou colher o suficiente para me alimentar e alimentar minha tribo. Para que eu vou produzir tanto se esse tanto que eu vou produzir não vai ser utilizado por mim? Né? Então, por isso que a gente vai ter aí essas questões. Né? Então, alguns índios se recusavam a trabalhar, alguns índios, né, fugiam, esse tipo de coisa. A lógica de trabalho é bem diferente. Bom, outras questões vão fazer com que o trabalho escravo dos indígenas também não seja muito utilizado. As questões das fugas, né? Os indígenas conheciam muito bem o território, então eles conseguiam fugir muito mais facilmente. Né? Tem questões também de doenças, né? Muitos indígenas vão morrer por causa das doenças trazidas pelos europeus. E a principal motivação aí da não escravização, né, dos indígenas vai ser a questão da Igreja Católica. Né? A Igreja Católica que vai colocar o índio como sendo aquele que deveria ser catequizado e não escravizado. Né? Lembrando que a gente está falando isso no Brasil, ok? Bom, a partir de 1530 a gente vai ter aí os africanos trazidos para o Brasil, né, na condição de escravos. E aí é uma coisa que eu tento me policiar, né? Peço até desculpas se no decorrer da aula eu acabar cometendo um deslize, né? Porque assim como o índio ele não é uma coisa só, né? Então são populações indígenas porque são muito diferentes. Quando a gente se refere às pessoas escravizadas como escravo, né, unicamente ao escravo, a gente está reduzindo ele a aquilo, né, a situação. E, na verdade é uma pessoa escravizada. Então o certo é a gente sempre se referir como pessoa escravizada. Né? Por anos, né, a gente acaba aprendendo a falar escravo, né? Só escravo. Então, por isso, se eu cometer esse deslize aí, já peço desculpa para vocês, mas vou tentar sempre me policiar, né? Porque são pessoas que estão escravizadas, né? Eles estão nessa situação, mas eles não são escravos. Beleza? Bom,
O trabalho na agricultura. A capitania de Pernambuco foi o primeiro local a receber escravizados vindos da África para o plantio e colheita da cana-de-açúcar e para a produção de açúcar em engenhos. Então, essa primeira leva, né, de pessoas escravizadas, ela vai ser direcionada para a produção de açúcar, né? Então, para a colheita da cana, para trabalhar na moenda, esse tipo de coisa. O trabalho de africanos escravizados também foi amplamente utilizado nas plantações de algodão do Maranhão. Então, outros lugares também utilizaram essa mão de obra. Lembrando que essas pessoas escravizadas, né, os africanos escravizados, eles não trabalhavam só na lavoura. A gente vai ter uma gama grande aí de lugares em que eles atuavam. A gente vai ter aí escravizados que atuavam nas casas, né? A gente vai ter escravizados que atuavam também, que eram os chamados escravos de ganho, que eles passavam o dia fora de casa realizando algum trabalho, né? Às vezes como sapateiro, às vezes as mulheres vendendo quitandas, né? As negras de tabuleiro, e depois retornavam e davam os lucros, né? Para os seus senhores. Então, o trabalho ele era bem amplo, né? Que a gente está trazendo mais no geral. Bom, durante o século 18, as minas de ouro e de diamante da capitania de Minas Gerais foram escavadas por escravizados nascidos na África. Então a gente tem uma mudança um pouco, né? O número de escravos começa a descer e ser utilizado aí na região de Minas Gerais, ok? O século XIX no Brasil, principalmente durante o Segundo Reinado, foi a época de expansão das lavouras de café na região sudeste, sobretudo no Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, São Paulo e sul de Minas. O emprego da mão de obra de escravizados continuou mesmo depois da chegada de imigrantes europeus. Então, a gente tem aí, no geral, né, essa utilização de escravizados, mas a gente tem, como eu falei para vocês, uma ampla rede aí, amplos lugares que a mão de obra dos escravizados eram utilizados, né? Como eu falei, dentro de casa, né, os escravos de ganho, entre outros. Bom, e de onde que vinham aí essas pessoas escravizadas? Elas vinham de diferentes regiões, né, do continente africano. Isso é uma outra coisa que a gente sempre tem que lembrar, pessoal, que a violência que é a escravização das pessoas, né, a pessoa é retirada de onde ela vive, ela passa a não ter mais contato com a sua família, com a sua cultura, né, e ela é obrigada a ir para um lugar que ela desconhece, né, e tem uma vida totalmente diferente daquilo que ela estava acostumada. Então a escravização de pessoas ela é uma violência muito grande, né, e a gente não pode esquecer que esses grupos sofreram essa violência, e a gente não pode esquecer que essa violência foi feita pelos europeus, né? A escravidão já existia no continente africano, mas ela tinha uma lógica diferente, né? Então a gente tinha escravizados lá no continente africano que se casavam nas comunidades em que eles eram escravos. A gente vai ter aí uma escravidão em um padrão e um número muito menor, né? A escravidão, né, ganha um caráter mercantilista por causa dos europeus, né? Bom, mas, além dessa violência, a gente vai falar hoje da resistência, né? A gente tem uma frase que está no pet de vocês, onde houve escravidão, houve resistência, e de vários tipos, né? Então, os escravizados, eles lutavam da forma que eles tinham para lutar, né? Bom, a gente tem aí rebelavam-se individual e coletivamente, então as rebeliões aconteciam, né, seja de forma individual, em que um indivíduo só ele toma aquela decisão, ou coletivamente com outras pessoas, né? A gente sabe que até na questão da língua, às vezes, né, os senhores eles colocavam juntos escravizados de diferentes regiões para eles não se entenderem, ou de regiões que eram inimigas. Bom, fuga e formação de quilombos. Os quilombos eram as comunidades desses escravos, né, desses escravizados fugidos, né, que formavam aí esses quilombos. Quebra de ferramentas, incêndios de plantações, agressão aos senhores, né, são formas de resistência, né, são formas de resistência aí que são mais nítidas, né, que a gente consegue pensar. Mas a gente tem algumas outras formas de resistência que elas são mais discretas, né? A gente tem, por exemplo, a diminuição no ritmo de trabalho, né? Então ele trabalhava mais devagar, isso é uma forma de resistência. Suicídios e abortos, né? Então a gente tem vários casos aí de pessoas escravizadas que elas se sentiam numa agonia tão grande, num sentimento de desilusão tão grande que eles acabavam se matando.
exemplo, ou mães que vinham, né, quando seu filho ia nascer, sabia que aquele filho ia ser um escravo, né, ia ser uma pessoa escravizada, ia sofrer uma violência muito grande, então elas matavam, né, a criança. Outra coisa que a gente sempre tem que lembrar, que a grande maioria das relações que existentes, né, com as escravas, né, as mulheres escravizadas e os senhores eram relações de violência, né, não era, né, que a gente vê às vezes numa novela, o dono da mulher lá escravizada se apaixona por ela e aí ele dá uma vida muito boa para ela. Não, na grande maioria das vezes, né, eram relações de violência, de estupro, né. Bom, manter a sua cultura também é uma forma de resistência, né? Então continuar falando a mesma língua, a sua língua originária, continuar com a sua religião, né? Com as suas festas, com a sua música, também eram formas de resistência, né? Se recusar a receber a cultura, né, daquele povo que está dominando você, né? Ou então você fazer um arranjo, né, um rearranjo daquela cultura, ela vem para você e você muda ela para estar mais próxima da sua. Isso também é uma forma de resistência. Então, essas são as várias formas de resistência que a gente tinha dessas pessoas escravizadas aí, ok? Bom, agora vamos uma parte que vocês mais gostam, né? Vamos aí às atividades. Bom, responda as questões de 1 a 5 de acordo com o texto A Afro-América e Liberdade por um Fio. Eu achei as questões bem repetitivas, mas eu tentei trazer as respostas aí retiradas diretamente do PET da forma mais completa possível, né? E melhor possível aí, ok? Vamos lá, quais foram as formas de resistência individual à escravidão citadas no texto? Então a gente tem aí, ó, defesa da vida privada, sabotagem, roubo, atrasos intencionais, uso sutil do sarcasmo e da ironia em relação aos brancos. No outro texto, negociava-se espaços de autonomia com senhores, fazia corpo mole no trabalho, quebrava ferramentas, incendiava plantações, agredia senhores e feitores, fugas, né? Todas essas são formas de resistências individuais. É complicado a gente nomear, né, quais que eram unicamente individuais e quais eram coletivas, porque algumas elas poderiam ser de diferentes formas, né? As fugas, por exemplo, elas podiam ser individuais, em que o indivíduo sozinho ele decide fugir, né, e ele arruma uma forma de fazer isso, ou ele podia também fugir com outros escravos, né? Assim como todas essas outras formas aí. Que aí a gente tem a questão do número 2, né? Olha só, quais foram as formas de resistência coletiva à escravidão citadas no texto? E aí eu trouxe o trecho que fala, olha só, a música e os cultos africanos que sobreviveram a muitas perseguições e dificuldades. Então é uma forma que é individual, mas ela também é coletiva, né? A manutenção da sua cultura, ela é uma forma coletiva de resistência. As fugas e formação dos quilombos, né? Então, a fuga ela pode ser individual, mas a formação de quilombos não, né? Então, os quilombos que eram as comunidades, né, desses escravizados, fugidos, ela é uma forma de resistência coletiva, beleza? Número 3. Quais outras formas de resistência individual à escravidão podem ter acontecido e que o texto não menciona? Desobediência, recusa a se alimentar, suicídios e abortos, entre outras, né? Se vocês lembrarem de mais alguma forma de resistência, né, que essas pessoas tinham, né, para lutar contra a sua escravização, podem colocar aí no texto, pode até comentar aqui embaixo, beleza? Na número 4, o autor do primeiro texto diz que houve uma resistência à escravidão através da manutenção da cultura original dos escravizados. Que fatores culturais ele menciona? Ele menciona aí, olha só, a música e os cultos africanos, que sobreviveram a muitas perseguições e dificuldades, misturando-se com o cristianismo em graus e modalidades diversos. Então, a música, os cultos africanos, a língua, também são formas, né, de resistência. Manter, como eu falei, manter essa cultura e não aceitar a cultura do seu dominador. Ou você fazer uma mistura, né? Então, na religião, a gente vai ter muito isso. A gente tem aí alguns santos católicos que eles eram cultuados, né, pelos escravizados e eles faziam uma correspondência com alguma de suas entidades, né? Então, eles estavam fazendo aí as suas orações para um santo, mas que, na verdade, para eles estava representando outro, né? Então, isso acontecia, ok? Número 5. Qual foi o tipo de resistência mais típico da escravidão, de acordo com os autores do texto? Houve, no entanto, um tipo de resistência que poderíamos caracterizar como a mais típica
da escravidão e de outras formas de trabalho forçado. Trata-se da fuga e da formação de grupos de escravos fugidos. Então, essa fuga aí, ela era a mais comum, né? E essa formação de quilombos. Pessoal, só lembrando uma coisa também que é importante a gente pensar, é o seguinte, existia um número maior de escravos do que de pessoas tomando conta deles. Por que eles não se rebelavam? Porque a gente vai ter também, né, outras formas de controle. Né? O medo é uma forma de controle muito eficaz. Então, ele tinha medo do que podia acontecer com ele, né, se ele fugisse. Né? Por isso que a maioria dos escravizados, quando eles iam receber algum castigo, era feito na frente dos outros, para servir de exemplo, né? Para você causar medo com eles. E até, né, uma questão subjetiva em que você vai colocando na cabeça daquela pessoa que ela está no lugar dela e que ela merece ser escravizada e que ela merece estar naquela condição, que ela não tem direito de lutar, né? Então, são questões que são importantes a gente pensar, que não é tão fácil assim, não é tão simples. Ah, não, eu simplesmente saía e corria. Não, não é assim, né? Vamos então aí ao número 6. Identifique a forma de resistência cultural à escravidão retratada na imagem ao lado. Então, como eu falei para vocês, existia também, né, uma das formas de resistência é a resistência cultural, né, a preservação da sua língua, das suas danças, da sua música, né, da sua religião, são também formas de resistência. E aí a gente tem uma imagem, né, que a gente tem aí um grupo dançando, né, possivelmente também cantando. Então, quais as formas de resistência aí? Ó? Uma dança e música que provavelmente é na língua de origem. Né? Então, a gente tem aí tanto a representação da dança, né, como da música, os instrumentos musicais, também a língua, né, como forma de resistência. Beleza? Vamos aí ao número 7. Lundu é uma dança de origem africana. Inspirou o pintor alemão Johann Moritz Rosendas. Analisando a imagem, quais considerações você pode fazer sobre o lundu? Então aí a gente tem uma imagem e está pedindo para vocês analisarem, né? Então olha só, a gente pode perceber a presença de brancos na dança, há uma fogueira e alguns instrumentos europeus foram incorporados também. Então, se vocês olharem aqui, né, parece um homem com uma viola ou um violão, né? A gente tem a presença dos negros, mas eles estão colocados à parte e são os brancos que estão aí efetivamente dançando, né? Então, essa aí é uma pintura feita pelo Rugendas, ok? Bom, pessoal, algumas referências aí que eu utilizei. Muito obrigado, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar, compartilhar com os colegas de vocês. Comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade para que no próximo vídeo eu mande um salve para você, beleza? Até a próxima, valeu!